Oi, pessoal, tudo bem? Dando início aqui à nossa apresentação do seminário de gestão de manutenção, a gente ficou com o tema de tagueamento. A minha dupla sou eu e a Laiana, e a gente vai explicar como se dá o processo de tagueamento pelas empresas. Aqui nós temos o sumário, temos a definição, a NBR 8190, ANSI e ISA 5.1, vantagens e referências. E na definição, tag é uma palavra do inglês que significa etiqueta e na indústria é utilizado para identificar equipamentos, ou seja, todos os equipamentos ativos ou não, eles precisam ser identificados de alguma forma para que se tenha o controle daquele equipamento. E o tag, ele geralmente ele é um conjunto de códigos dispostos em um padrão pré-definido para poder ter um melhor entendimento e uma melhor leitura de quem vai ver esse equipamento. Na manutenção, quando deve ocorrer o bloqueio de equipamento, o tag deve ser apresentado. Ou também no processo operacional, com a comunicação dos operadores, é comum a utilização dessa identificação ao relatar problemas ou inspeções. No dia a dia da fábrica, quando os operadores estão em comunicação, geralmente acontecem problemas em algum equipamento, eles precisam repassar esse problema para o dono da área ou para o mecânico ou eletricista. Geralmente eles usam o tag do equipamento, ao invés de dizer qual equipamento em específico. Fica mais fácil para o operador. Então, a NBR 8090, ela trata da simbologia de instrumentação. Ela não é uma norma específica para tagueamento, mas ela também abrange esse ponto. Pelo fato de não ter uma NBR específica para tagueamento, as empresas elas costumam usar muito como base a NBR 8190. E no item 1.1.2 da norma, ele diz que essa norma permite opções de adicionar informações ou de simplificá-los se desejado, desde que isso contribua para maior clareza na identificação. Ou seja, as empresas elas podem fazer o próprio padrão delas, desde que contribua para maior clareza na identificação. Se funciona, se está sendo útil a utilização de outro padrão que não seja o da NBR, está valendo. Não, isso não foge à norma. Ainda sobre a utilização, no item 1.4 da norma, é previsto para ajudar na identificação funcional de instrumentos, além de identificação de malhas de controle, como é citados no item 1.5. Padrão de tagueamento. A norma sugere um padrão de letras e caracteres a serem seguidos para identificar de forma funcional os equipamentos. Qual é esse padrão? A norma sugere que os tags dos equipamentos sejam dessa forma. Como eu leio um tag desse tipo? Esses 4 caracteres aqui, eles são referentes ao nome do equipamento. Esses outros 2 aqui, eles são referentes ao tipo, qual a função do equipamento. Aqui é a área onde o equipamento está instalado na fábrica. Aqui é o setor. Esses 2 aqui é o grupo. E esse último aqui é uma numeração de ordem do equipamento. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Vamos lá. No meu exemplo, eu preciso fazer um tag para o sensor de temperatura do óleo do mancal de saída do moinho de cimento. Vamos lá. Como que eu faço isso? Primeiro, eu coloco nesse primeiro grupo de caracteres sens, ou seja, a identificação do meu equipamento.
Como ele é um sensor, eu coloco aqui sense. Ele é um sensor de quê? Temperatura, TP. É o tipo do meu equipamento. Aqui, ele é a área onde está localizado esse sensor. Por convenção eu coloquei um, mas dependendo da fábrica, ela vai enumerar cada área de atuação e vai colocar aqui no tag. No meu exemplo, por exemplo, né, ele é um sensor de temperatura da área de moagem. O próximo, o próximo caractere, ele está representando setor desse equipamento. Então, como ele é um moinho de cimento, eu posso dizer que é um sensor de temperatura da área de moagem do setor de cimento. Só que ele é um sensor de temperatura de óleo, ou seja, lubrificação do mancal. Nesse caso, esses dois aqui é referente ao grupo. Eu coloquei só como exemplo, mas pode ser, de acordo com a fábrica, como eu falei, né, um número diferente. Então, até agora eu tenho o quê? Um sensor de temperatura da área de moagem de cimento no grupo de lubrificação. O último caractere, ele é um número sequencial, ou seja, lá nesse meu moinho eu tenho pelo menos 4 sensores desse tipo aqui. Agora, para mim especificar, para mim saber qual dos sensores eu estou me referindo, aí que eu vou precisar desse número sequencial. Então, por completo, esse sensor fica assim: SENS TP 1102-4. Pois bem, continuando com normas de tagueamento, a gente vai falar agora da ISA 5.1, que é uma norma bastante utilizada na indústria para parametrização de tagueamento, visto que a NBR 8190 foi cancelada e não teve nenhuma outra norma para fazer sua substituição. Pois bem, como é que é realizado esse padrão de tagueamento pela norma ISA 5.1? A gente faz o tagueamento com um conjunto de letras e números, onde as letras fazem a identificação funcional e os números a identificação de malha de controle. Aí como ocorre? Esse primeiro X aqui, representando a primeira letra, ela indica a variável de medida do dispositivo. As letras seguintes, elas indicam a função do dispositivo. E o número indica a malha que ele pode estar inserido. Por exemplo, aqui eu tenho o T como a minha variável de medida, temperatura. Em seguida, eu tenho o IC, que vai me dizer que esse dispositivo é um indicador ou um controlador, que é, no caso, a função do meu instrumento. E aqui a gente vai ter o número da malha. Aqui a gente pode fazer parecido com o que acontecia na NBR 8190, que é colocar a área, colocar um setor. E aí, claro que esse padrão de tagueamento vai ficar um pouco maior. Mas você seguindo esses parâmetros aqui, você já está indo de acordo com o tagueamento da ISA 51.1. Aqui, a norma também mostra, esta norma, ela mostra aqui algumas variáveis, né? Que é a nossa tabela de identificação funcional, que vai mostrar algumas letras que indicam algumas variáveis. Aí essas variáveis, elas são organizadas de acordo com a função do dispositivo. Aí aqui a gente queria apresentar algumas vantagens. Por que utilizar o tagueamento? Por que é interessante utilizar tagueamento? Primeiro, a gente faz esse gerenciamento de quebras. Esse gerenciamento
de quebras faz com que a gente possa organizar a, a manutenção dos dispositivos e ver quais equipamentos estão precisando de mais manutenção, quais ao longo de um tempo apresentaram mais alguns defeitos. Então, esse gerenciamento, o tagueamento para esse gerenciamento é bem útil, porque você vai saber qual dispositivo está sendo realizado as manutenções, em qual área ele está inserido, qual a função dele. E nisso a gente entra nesse outro ponto, que é essa amarração contábil, que é a gerência da manutenção em si. O departamento de contábil vai poder estar vendo, fazendo um levantamento de manutenções, de custo de manutenções, isto vendo no primeiro tópico que eu citei, vendo quais os dispositivos, em quais setores apresentam mais defeitos. E, por fim, é uma coisa interessante que vai variar de estado para estado, mas em alguns estados, se estão sendo realizadas manutenções em equipamentos que são diretamente ligados à produção, a produção, equipamento de produção, acontece que parte desse ICMS pode ser retornado para a empresa, que é como se existisse uma política de crédito. Se está sendo dado muita manutenção, por exemplo, em equipamentos diretamente ligados à produção, pode haver a devolução, desconto do ICMS por conta dessas manutenções nesses equipamentos ligados diretamente à produção. Aí aqui a gente apresenta aqui nosso questionário, lembrando que foram resolvidos exemplos de como fazer o tagueamento segundo a NBR 8190 e foi resolvido o exemplo de como fazer um tagueamento padrão ISA 51. Então, esses são os questionamentos e a função e a importância do tagueamento na indústria. Acho que deu para a gente dar uma explanada e nossas referências.